Valeu, Ítalo de Lucena, que estava aí no Parque das Dunas em Natal, que é um trechinho de Mata Atlântica que a gente tem bem aqui em Natal, bem pertinho, né? Se você não sabia, já vai lá, mais um motivo para você visitar o parque. Mudando de assunto aqui, ontem nós falamos no Bom Dia RN sobre o indiciamento de 14 presos do Complexo Penal João Chaves, acusados de participação na morte de outro detento em setembro do ano passado. Esse aí é um caso que parece, em parte, com um dos detentos da penitenciária de Alcaçuz que foram indiciados por causa da rebelião que terminou na morte de 26 detentos em janeiro. Pois é, tudo isso tem consequência para os apenados e a gente vai entender essa situação. Como é que é essa história de aumentar a pena? Já teve operações com mandados de prisão para gente que já estava presa. Como é que acontece? Está tudo na lei e a gente entende a partir de agora. Vou conversar com o coordenador estadual do Instituto Brasileiro de Ciências Criminalistas, o advogado Gabriel Bulhões. Muito bom dia, bem-vindo ao Bom Dia RN. Bom dia a todos que nos acompanham em casa. Então não tem nada de estranho nessa história de indiciar o preso que já está preso. É um processo a mais. Como é que funciona isso? Perfeito. As consequências são totalmente apartadas, né? Elas são autônomas. Então, para o preso que já é condenado, né, para aquele preso que já tem sentença condenatória, que está cumprindo pena, ele tem uma série de consequências com um novo mandado de prisão por um novo crime, um novo processo que ele responda, certo? Então, por exemplo, se o preso estava na iminência de progredir para o regime semiaberto, aquele preso que está respondendo a um novo crime, né, independentemente ainda de ter mandado de prisão por esse novo crime ou não, certo? Ele obrigatoriamente vai ter que recalcular o prazo para ir para o regime semiaberto, ou aberto, ou livramento condicional. Então, vai se alterar a database e mesmo que estivesse na iminência de obter aquele benefício da execução penal, aquele cálculo vai ser refeito e certamente, a depender do saldo de pena restante, vai lá para frente, né? E existem outras consequências também. Enquanto o processo está correndo, claro, tem uma soma, né? Ele provavelmente vai aumentar o tempo de pena. E enquanto o processo está correndo, nada de benefício para ele, né? Não. Se ele estiver preso preventivamente por esse novo crime, então, muito se fala, né? A gente escuta muito da população que a polícia, o Ministério Público, a Justiça está perdendo tempo com pessoas que já estão presas. Então, a gente escuta falar, o oficial de justiça foi lá em Alcaçuz, cumpriu um mandado de prisão para alguém que já estava preso. Tal, que já estava preso, né? Então, independentemente disso que eu falei, do novo cálculo para os benefícios da execução penal, se ele estiver preso preventivamente por um novo crime, mesmo que ele, após o novo cálculo, obtenha novamente o direito de progredir ou qualquer outro benefício da execução penal, ele ainda assim não vai poder usufruí-lo enquanto estiver preso preventivamente pelo novo processo. Então, digamos, o preso estava na iminência de ir para o semiaberto. Ele responde a um novo crime. O cálculo da progressão de regime dele vai ser refeito. Mas mesmo se passar o tempo do novo cálculo e ele ainda estiver preso preventivamente pelo outro processo, ele não vai poder ser colocado no regime semiaberto, aberto ou livramento condicional. Vai ter que primeiro concluir aquele julgamento do novo processo ou que aquele mandado de prisão preventiva esteja revogado. Caso esteja válido, ele certamente não sairá da prisão. E claro que não tem nada de perda de tempo nesse trabalho, que é essencial. Quando alguém cometeu um crime que muitas vezes só foi descoberto depois que a pessoa está presa, é claro que ele tem que responder por aquilo, tem que ir para a pena dele. Certamente, até mesmo porque quando a pessoa é condenada, ao final se unificam as penas. A execução penal, se a pessoa cometeu um crime, foi condenado por um crime ou por 10, ao final há um processo de unificação de penas. Então, todas as penas que a pessoa foi condenada são somadas, né? E aí é feito um cálculo unitário com base em todo esse novo patamar de pena, digamos assim. Agora, o Rio Grande do Norte, ele tem, até pelas deficiências no sistema de segurança e em especial no sistema carcerário do Estado, ele tem algumas características que a gente gostaria que não tivesse, mas tem. Por exemplo, já aconteceram operações da Polícia Civil em parceria com o Ministério Público para mandados de prisão de detentos que já estavam lá, detidos, todo mundo já cumprindo pena, só que não porque o crime foi descoberto depois, mas porque naquele momento ou dias antes ele tinha cometido um crime ou tinha mandado que se cometesse um crime do lado de fora, que aí você já tem pela fragilidade, que aquele preso estava com celular, que aquele preso estava comandando os crimes do lado de fora, ele acabou sendo descoberto e sendo alvo de um mandado de prisão.
Isso é muito frequente no Estado, doutor, pelo que se observa? É muito frequente, Murilo, porém isso não é exclusividade nossa, né? A gente tem aí o sistema penitenciário do Rio Grande do Norte, porém isso reflete também o sistema penitenciário brasileiro como todo, que está em frangalhos. Que tem essas deficiências parecidas com as nossas. Aqui. Sim, certamente nós temos aqui um dos piores, né, sistemas penitenciários dos estados do Brasil. Contudo, existem em várias partes do Brasil esse relato de que celulares, aparelhos telefônicos são mais comuns do que a gente poderia prever, né, ou imaginar dentro do ambiente prisional. Então, de certa forma, a gente tem, para além dos crimes que aconteceram antes da pessoa ser presa, né, e que a investigação só se desenvolveu após a pessoa estar presa por outra razão, temos também os crimes que são cometidos durante o cumprimento de pena. Dentro das cadeias. Sim. O caso lá, até peço licença para interromper o senhor, para lembrar aqui do caso de Alcaçuz. De 26 detentos, uma chacina em Alcaçuz, e alguns desses detentos que promoveram a chacina foram identificados e vão responder a inquérito por isso. Perfeito, Murilo. Então, mesmo dentro da prisão, ainda existe essa possibilidade. Seja porque o detento cometeu um crime lá dentro, como, por exemplo, o massacre de Alcaçuz, né? Seja porque ele ordenou o cometimento de um crime do lado de fora. Então, há essa possibilidade e a polícia ou o Ministério Público identificando, ele deve, na verdade, por dever de ofício, levar adiante a investigação, enfim, a persecução penal. Conseguimos fazer isso hoje no Rio Grande do Norte com a rapidez necessária? Porque quando a população reclama, os advogados, o Ministério Público, a polícia estão perdendo tempo com quem já está preso, porque a população identifica as deficiências do sistema, a demora nos processos, a demora para prender, às vezes a demora para soltar. A gente consegue fazer isso com a rapidez necessária, doutor? Olha, Murilo, fica muito aquém do esperado, né? A gente sabe que o cometimento de crimes, tanto dentro quanto a partir do sistema penitenciário do Rio Grande do Norte, ele é extremamente grave, né? Eu diria, lógico que não há nenhuma estatística comprovada que ateste essa situação, mas eu diria que a maior parte dos crimes que se cometem hoje no nosso estado, eles têm relação com o sistema penitenciário, né? Direto ou indiretamente. Então, se você me pergunta se está contento essa atuação, eu acho que a gente teve situações pontuais, né? Eu tenho notícia de 2 indiciamentos que houve com pessoas que já estão presas, né? Esse de Alcaçuz e esse da João Chaves, pontualmente, que a gente está comentando aqui. Mas, digamos assim, para a quantidade de crimes que acontecem, né, a gente tem ainda uma atuação que pode melhorar, pode vir a se tornar algo mais eficaz. Sim, claro. E aí eu peço licença para fazer uma crítica. Enquanto o Estado não retomar o controle do sistema penitenciário, não vai haver as condições para se proceder às investigações, às persecuções, enfim. Não adianta nada o Estado querer controlar uma situação se sequer presença interna ele consegue manter. Então, quando a gente sabe que em várias unidades prisionais do Estado, os agentes penitenciários muitas vezes não passam até, né, no largo do pavilhão, a gente sabe que tem a figura às vezes do preso chaveiro, que é um preso de confiança, que pela ausência de recursos humanos, os agentes penitenciários ficam impossibilitados de fato de exercer o controle, a vigilância das unidades. A gente sabe que isso facilita de certa forma tudo isso. É isso. Gabriel Bulhões, né, bateu um papo aqui com a gente sobre essa questão que muita gente estranha, mas está tudo explicado agora, do preso, já preso, recebeu mais um mandado de prisão ou tem que responder um novo inquérito, está tudo previsto na lei, tem que acontecer, porque a pena dele vai aumentar. Se aconteceu, tem que aumentar mesmo, tem que acontecer a punição. Muito obrigado pela gentileza do senhor. Eu que agradeço a oportunidade, Murilo. Um ótimo dia. Falando um ótimo tema como esse.